Boa noite, pessoal. Estou aqui mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos trazer o nosso devocional diário, né? E a nossa live hoje vai falar sobre motivação versus ativação. Semana passada a gente já começou falando um pouco de motivação, quando a gente falou do medo versus motivação, porque a gente precisa vencer o medo para atingir, alcançar determinados lugares, determinados projetos. E hoje nós vamos estar falando sobre motivação versus ativação. Quero dar uma boa noite a cada um que está chegando. Quero pedir que vocês possam estar clicando na live, né? Curtindo, compartilhando, para que mais pessoas possam chegar, né? Para meu Instagram, né? Mais pessoas possam chegar nessas lives, especialmente da segunda-feira, mas em alguns dias da semana também tenho feito na quarta ou na quinta-feira falando especificamente sobre nutrição ou sobre saúde ou sobre terapia. Mas as lives da segunda-feira eu tenho feito voltada para a parte espiritual, né? Porque quem já me conhece entende que eu sempre digo que sou nutricionista do cuidado integral. E eu entendo que o cuidado integral vai muito além só da saúde, mas é o corpo, né? E também a parte espiritual, a parte emocional, a parte física. Então, boa noite a cada um que está chegando e a gente vai estar falando justamente da motivação versus ativação. Hoje o story, né, que eu sempre coloco a palavra da semana, a gente falou sobre ativação, né? Especialmente quando eu trouxe o versículo que fala, né, que esforça-se, tem bom ânimo, lá em Josué 1:9, né? Então que Deus nos diz o quê? Que a gente deve se esforçar, que a gente deve ter bom ânimo. Isso a gente pode entender como motivação ou como ativação, dependendo do contexto. Mas há uma grande diferença. Por quê? Porque motivação é uma alegria, um ânimo para fazer as coisas. Só que a motivação, pessoal, ela pode não durar para sempre e pode acabar. E quando a motivação acaba, o que fazer, né? Então, motivação é importante. É necessário ter a motivação. Porque se você não tiver motivação, você não vai sair de nenhum lugar e não vai chegar também a nenhum lugar. Mas a motivação, ela pode em algum momento acabar e te deixar o quê? Paralisado. Então é mais importante você ter ativação, você ativar os dons que Deus lhe deu. Então, quando eu entendo em ativação, eu entendo que é o meu despertar interior dos meus dons. Então, por que a ativação é mais importante? Porque você vai ativar, você vai desbloquear aquilo que você tem de mais importante, que é a sua identidade. Então, quando você entende a sua identidade, você começa a entender que você precisa ativar o que você tem de especial. E é essa identidade, é essa marca pessoal que vai fazer diferença na sua vida, que vai fazer diferença na sua saúde, que vai fazer diferença na sua empresa, nos seus negócios. Por isso que quando eu falo de cuidado integral, por quê? Porque foi algo que eu descobri dentro de mim. Quando eu passei por diversas lutas pessoais, inclusive muitas vezes de saúde. E aí eu entendi
o quão era importante a gente se cuidar integralmente. Porque não adianta a gente cuidar só de uma área, se a gente não cuidar de todas as áreas. Porque você pode estar com um financeiro muito bom, mas se sua saúde não estiver perfeita, o seu financeiro em um momento vai sofrer. Ou se sua família estiver desequilibrada, provavelmente você vai ter problemas de saúde. Ou no trabalho. Então é importante a gente entender esse cuidado integral, esse contexto de saber que eu preciso cuidar de todas as áreas. Então, para começar nosso tema, é preciso a gente entender que eu preciso despertar no meu interior a minha identidade. E o que é isso? É liberar o seu potencial que já tem dentro de você. Todo mundo tem algo de especial. Alguns sabem cantar, outros sabem falar, outros sabem desenhar, outros sabem pregar, trazer reflexões, outros sabem cozinhar. Enfim, cada um tem um potencial. Então, qual é o seu potencial? Isso não necessariamente tem a ver com trabalho, com estudo. Eu sou nutricionista, meu potencial tem que ser obrigatoriamente na nutrição. Não. Você tem algum potencial que você pode trazer para seu trabalho. Ou pode ser no seu trabalho, mas você que tem que descobrir e libertar esse potencial através do que? Da ativação. Então, você tem que observar o que está adormecido dentro de você, retirar o que? As crenças limitantes, aquilo que está lhe limitando, que está lhe impedindo de crescer, o que está lhe trazendo falta de clareza, se desbloquear e se ativar. Então, a primeira coisa para acontecer isso é o quê? É entender que você tem um propósito. Qual é o seu propósito? Acorde para o seu propósito. Você já acordou? Se pergunte. Você que tem que se acordar. Eu posso ser a semente na sua vida, mas você que tem que buscar qual é o seu propósito. Quando você entender o seu propósito, você vai conseguir chegar na sua identidade. E a partir daí as coisas vão fazer o quê? Vão fluir. Mas para isso eu preciso entender e desbloquear aquilo que tem de especial em mim. Aí eu tenho que ser igual ao outro? Não. Eu tenho que me comparar com o outro? Não. Você tem que ser você. O outro tem milhões de seguidores e eu não tenho nada. Tudo bem. Você pode chegar lá, mas você precisa primeiro entender o quê? A sua identidade. Então, a primeira coisa é justamente acordar para o seu propósito. Seu propósito pode ser levar a palavra, seu propósito pode ser ajudar pessoas, seu propósito pode ser ajudar a que pessoas cheguem na cura. Enfim, quem tem que perguntar qual é o seu propósito é você. A si mesmo e a Deus. Posteriormente, você tem que procurar romper com padrões de paralisia e estagnação. Você descobriu seu propósito? Então, quebra tudo que está paralisando. A gente já falou isso semana passada, um dos padrões de paralisação, que é o medo. Então, quando eu quebro esse medo, eu começo a cumprir o meu propósito. Por exemplo, eu digo sem sombra de dúvidas, eu tinha medo de fazer live, mas eu quebrei esse medo. Eu trabalhei nisso. E cada vez mais eu estou o quê? Desbloqueando. Cada vez mais eu estou crescendo. E assim tem que ser.
Então, procure entender seu propósito e observar o que lhe paralisa. Porque quando você entender o que está lhe bloqueando, o que está lhe paralisando, você vai conseguir rampar, você vai conseguir crescer. E isso também serve para sua empresa, serve para você no seu trabalho. Por quê? Porque o trabalho, a empresa não é geral, começa pelo individual. Quando eu estou bem comigo, quando eu cuido integralmente de mim, o trabalho vai fluir, a empresa vai prosperar. Um dos meus mentores, que é o Pablo Marçal, ele costuma muito dizer que a gente precisa cuidar primeiro do quê? Do emocional, porque se o emocional tiver quebrado, a empresa vai quebrar. Então você primeiro precisa cuidar do quê? Do seu emocional. Você primeiro precisa cuidar de você, para que as outras coisas fluem, inclusive o seu propósito. Então, terceira coisa, tome posse de quem realmente você é, da sua identidade e da sua autoridade. Você está querendo ser o outro ou você está querendo ser você? Você pode admirar alguém. Você pode se espelhar em alguém. Você pode ser mentorado, aprender com essa pessoa, fazer até o que ele lhe ensina, mas você tem que fazer da sua forma, do seu jeito. Se eu pensar em nutrição, o nutricionista vai passar a dieta, ótimo, mas você precisa conversar com ele o quê? Qual a sua melhor alimentação? O que você gosta? O que você precisa? Por quê? Porque senão a sua dieta não vai funcionar. Também é assim na nossa vida. Eu preciso entender quem sou. Eu preciso entender o que eu quero e aonde eu quero chegar. Porque se eu entender isso, eu consigo entender o meu propósito. E entendendo o meu propósito, eu consigo avançar. Então, isso é muito importante. Você entender que você não é o outro. Você tem que ser você, da sua forma, do seu jeito. Porque quando você entende isso, as coisas avançam. E quando eu penso na saúde, eu tenho que entender que se eu sou eu tenho a minha identidade, eu tenho a minha autoridade, eu tenho que buscar ser o quê? Protagonista da minha jornada. Então eu que tenho que fazer as minhas escolhas. E as escolhas começam você dizendo que é preciso cuidar de mim. É preciso cuidar de si. E você está cuidando de si ou só está preocupado em cuidar do outro? Porque eu só posso manifestar meu propósito, só posso transbordar perfeitamente quando eu estou primeiro em sintonia comigo. Quando eu aprendo a cuidar de mim, quando eu reequilibro o meu corpo, o meu físico e o meu espírito, eu consigo cumprir o propósito que Deus quer para mim. Mas quando eu estou com o meu emocional, por exemplo, destruído, eu posso até levar a palavra, eu posso até cumprir meu propósito de uma forma ou de outra, mas não vai ser completamente como deveria ser. Vai ser alguma coisa assim meio que 50%. Então, primeiro eu preciso cuidar de mim e entender que
Eu sou a prioridade. E quando eu entender que eu sou a prioridade, eu vou conseguir destravar tudo aquilo que está paralisado, tudo aquilo que está me amarrando para que eu não possa cumprir o propósito do jeito certo, da forma certa. Então, por isso que é preciso eu cuidar integralmente de mim. Se você não cuida integralmente, vai ter uma área que vai ficar ali, ó, sendo o quê? Uma marra na sua vida. Boa noite, Dirlene. E boa noite a todos que estão passando na live. Então, é importante você se preocupar em destravar, a quebrar os bloqueios, a retirar os medos, a fazer diferente. E para isso eu preciso entender o meu potencial. Quando eu entendo o meu potencial, eu consigo avançar. Mas para isso eu preciso querer. Eu preciso dizer, eu vou, eu consigo, eu sou determinado. E para isso não pode ser só apenas motivação. A motivação pode ser até para começar. Mas eu preciso ter ativação. E ativação, para quem está chegando agora, é justamente esse despertar interior. Você precisa despertar dentro de si o que? O seu propósito. E quando eu desperto, eu acordo. Eu acordo para entender que eu sou um ser único, sou um ser especial. Que eu tenho, ó, aqui, ó, a marca que é única nos meus olhos, no meu DNA. Então Deus fez cada um de uma forma especial. E dessa forma especial, você tem algo especial na sua identidade que pode ser um propósito para a vida do outro. E aí você consegue transbordar a partir da sua identidade na vida do outro, quando você entende que você precisa cuidar de todas as áreas. E quando todas as áreas estão cuidadas, vai ter problema? Vai. Mas se você se cuida, você vai estar bem. E você estando bem, você consegue transbordar 100%. Porque você não vai se afetar mais com a crítica do outro. Você não vai se preocupar se tem seguidor, se não tem. Você não vai se preocupar se o dinheiro está chegando ou não. Isso é ruim. Claro, todo mundo quer que o dinheiro chegue, porque a gente necessita disso. Mas quando você transborda de coração, você começa a entender que o mais importante é a sua identidade. E é através da sua identidade que as coisas vão fluindo. Que o caminho vai chegando, o caminho vai aparecendo e você continua andando, você continua caminhando e as coisas vão acontecendo. Por quê? Porque você descobriu o seu verdadeiro propósito. Aí, mais uma coisa que a gente precisa dizer é que quando a gente descobre a nossa verdadeira identidade, a gente rompe com os padrões que nos limitam. Então, tantas vezes pode algo no relacionamento que está nos paralisando. Aí eu digo, vai acabar com o relacionamento? Não. Especialmente se for casamento. O que a gente vai fazer? A gente vai conversar. A gente vai procurar entender. A gente vai procurar trabalhar. Ah, mas é um problema financeiro, é um problema no trabalho. Então a gente vai procurar alternativa. Procurar saídas para aquela situação. Ah, é um problema físico.
Então, vai lá, procura um médico, procura um nutricionista, vai lá fazer atividade física, vai mudar sua alimentação. Mas para isso eu preciso o quê? Ser ativado. Porque só o motivado não vai adiantar. Porque a motivação acaba. Como a Dirlene está dizendo, não, o autoconhecimento nos deixa resiliente. Isso mesmo. Quando eu passo a entender quem eu sou, eu começo a entender a minha identidade. E aí eu paro de me preocupar com o que o outro pensa, com o que o outro diz. Mas eu procuro entender onde eu quero chegar, qual é o meu propósito, aonde eu devo transbordar. E quando eu estou ativado, pode ter a dificuldade que vier, pode ter o obstáculo que vier, pode ter a pessoa que vier para me derrubar. Mas se eu estou ativado, eu vou usar o quê? Estratégias para chegar aonde eu quero. Mas se eu tiver apenas motivado, a motivação pode acabar. Pode me deixar pelo meio do caminho. Mas quando eu estou ativado no meu propósito, eu entendo quem eu sou. Eu busco meu autoconhecimento. Eu busco me cuidar integralmente. E não vou me preocupar com a aprovação do outro. Por quê? Porque eu entendo quem eu sou e quem eu posso e onde eu devo chegar. Então, é importante que a gente entenda que eu não tenho que ser motivado, e sim ativado. Então, que a gente possa ser todos os dias ativados em determinadas coisas ou em várias coisas. Quando você pensar, hoje eu quero parar, se ative. Busque ao Senhor, busque a sua espiritualidade, busque o seu eu interior, busque o autoconhecimento. Veja qual é o seu propósito, porque quando você tem um propósito, você não vai deixar que nada lhe paralise, que as pessoas lhe paralisem, que o financeiro lhe paralise, que os Estados Unidos que está criando problema para o Brasil ou para o mundo vai lhe paralisar. Não. Se você tem uma empresa, se você tem um projeto, tá muito difícil financeiramente, tá vindo a crise, ou não tá, você nem vai olhar para isso, sabe por quê? Porque você sabe aonde você quer chegar. E aí você vai usar o quê? Estratégias mesmo no meio das dificuldades. Tem milhões de pessoas jogando pedra de um lado e de outro. Deixa, quem está com propósito, olha para o propósito e continua caminhando. Mas quem só está motivado, na primeira pedra que levar, vai parar. Quem está só motivado, na primeira crise que vier, vai fechar a empresa. Vai desistir da vida. No relacionamento, na primeira crise que vier, vai jogar o casamento fora, o namoro fora. Sabe por quê? Porque só estava motivado. Mas quem está ativado vai entender o propósito que tem para a sua vida. E vai lutar. Vai buscar o melhor. Vai transbordar. Talvez possa até que não seja o que você quer. Porque a nossa vida não é feita dos nossos planos, mas dos planos de Deus na nossa vida. Mas, você sendo ativado, você nunca vai desistir. Mas desistir não é fazer com a força do seu braço. Não tente fazer com a força do seu braço. Deixe que seja a mão do Senhor. Porque quando você entende que você não pode parar, você não vai parar porque você é uma pessoa que ativada, você não vai parar sua empresa, você não vai parar seu projeto, você não vai parar seu relacionamento, você não vai parar nenhum dos projetos que Deus tem para sua vida. Você vai continuar caminhando.
seguindo. Porque você é o quê? Uma pessoa ativada e não apenas motivada. Mas caminhar não é dizer que vai fazer com a força do seu braço. É deixar, entregar, confiar que é Deus que vai fazer. Porque Deus vai até te usar para fazer. Deus vai te dar o direcionamento. Mas o direcionamento vai ser dado por quem? Pelo Senhor. Por isso que tem tanta gente que quebra a cara. Porque vai para um lado, vai para o outro, faz o que quer. E Deus está ali, ó. Eu estou aqui, batendo a porta e você não quer me ouvir. Então deixa nas mãos do Senhor. Deixa teus projetos nas mãos do Senhor. Deixa a tua vida na mão do Senhor. Descansa. Permanece ativado. Não para. Não para. Ouviu? Não para. Mas descansa. É preciso descansar. Aí como você me diz, como é que eu vou descansar caminhando? A gente pode caminhar desfrutando. E quando a gente desfruta do caminho, as coisas acontecem. Mas é preciso que caminhar. Porque se eu deixo eu ser paralisado, vai-se embora a motivação e também a ativação. Mas uma pessoa ativada não para. Uma pessoa ativada permanece caminhando. Então, que nessa noite a gente está terminando nossa live, você possa sair daqui entendendo que você precisa ser ativado. Caminhe, continue, não desista e descanse, desfrute no caminho. Ah, tá muito difícil, é muita dor, é muita gente criando problema, é muita crise. Continua caminhando, continua caminhando. E quando você caminha, você até se esquece das pedradas, da crise, da falta de dinheiro, do problema, da separação, enfim. Você se esquece de qualquer dificuldade, porque você continua olhando o caminho e seguindo. Mas se você para, você começa a olhar para as dificuldades, aí você paralisa de vez. Então não para, se ativa, vai em busca do teu propósito, segue, siga, vai adiante. Seja uma pessoa ativada, inclusive na área da saúde. Então, quando eu penso na área da saúde, uma pessoa ativada vai fazer o quê? Ela vai entender que existe um potencial de vida leve, saudável, equilibrada dentro dela. Por quê? Porque ela se cuida, ela se ama, como a gente já falou. Ela tem um cuidado integral dentro de si. Então ela vai cuidar da alimentação, ela vai cuidar da mente, ela vai cuidar do físico, ela vai cuidar das emoções. E isso não é luxo, é um investimento, é uma libertação diante do mundo que a gente vive aí de caos, de dificuldade, de pedrada. Mas quando você se cuida, você entende que isso é um investimento para si. E aí você estando equilibrado, você vai conseguir passar por toda a dificuldade da vida e permanecer ativado. Enfim, pessoal. Então que a gente saia dessa live entendendo que a gente precisa se cuidar integralmente, que a gente precisa não só ter motivação, porque a motivação pode acabar, mas que a gente possa ser ativado. E permanecer caminhando, não olhando para as dificuldades do caminho. Que Deus te abençoe, uma boa semana e que vocês possam estar na próxima live. Essa semana a gente tem live sobre corpo, mente e espírito, como mudar a sua vida. Então, convido a vocês a estarem também conosco mais uma vez, né? Vou estar com uma coach e também terapeuta, e que a gente vai estar fazendo aí uma conversa aí maravilhosa sobre esse tema e trazendo mais ainda sobre ativação, motivação, libertação do medo, onde você vai aprender a desfrutar do caminho, né? E não paralisar, tá? Então, Deus abençoe vocês,
até a próxima live. Então, segunda-feira, a gente, se Deus permitir, Ele vai permitir, a gente vai estar aqui novamente. Um grande abraço a todos e boa noite.